Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério do Bandeira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Graças a Deus é mais um vídeo que o Senhor nos concede. E claro, antes de iniciarmos mais esse vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição. Assista o vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Acione o sininho para receber nossos vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras e também compartilhe esses vídeos com o maior número de pessoas possíveis para podermos levar a palavra de Deus verdadeiramente aos confins da terra. Queridos, estamos na quarta parte, no quarto vídeo sobre a meia-noite. A meia-noite está chegando e meia-noite é uma simbologia tremenda, irmãos. Tremenda. Quando se fala de meia-noite, se fala de mudança. O dia, ele transcorre em dois turnos, o do dia e da noite, mas são 24 horas. E normalmente, um dia, ele deixa de ser um dia para ser outro dia, justamente quando emplaca a meia-noite. E a meia-noite, ela tem uma simbologia muito grande na Bíblia. Falamos sobre a meia-noite na cidade de Boston. E hoje, depois de nós vermos aí Jesus se apresentando para João se apresentando para nós, Jesus mandando João escrever o que via, aquela coisa toda, a gente repara que no verso de número 19 do Apocalipse primeiro, ele fala o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, ele falando para uma região específica daquela época, a Ásia Menor, a antiga Anatólia, hoje Turquia, ele resolve escrever cartas a essas 7 igrejas especificamente. Haviam outras igrejas? Claro que haviam, mas o Senhor sabe todas as coisas e ele quis escrever a essas 7 igrejas. E hoje nós vamos começar falando sobre a primeira carta à primeira igreja, que é justamente a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, tá? Temos uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá? E temos essa pequena carta, esse recado de João no Apocalipse para os Efésios. E interessante que ele começa falando para João o seguinte, escreve, capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 1, escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sabemos que as 7 estrelas são os pastores, e os 7 candeeiros são os anjos. Perdão. Capítulo 1, verso 19. Versículo 20, ele fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros, são o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, ele diz que está no meio das 7 igrejas, nessas 7 igrejas da qual ele mandou narrar essas cartas. E ele vira para os Efésios e fala para eles o seguinte: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. Tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti direi, e tirarei do seu lugar o teu castiçal,
e não te arrependeres, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ele começa no verso 1 e vai até o verso 7, conversando, falando com os efésios. Queridos, eu quero antes rapidamente falar sobre um caso que aconteceu. Lembra-se do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles? Eu acho que foi um dos maiores acontecimentos do século. Foi algo do século passado, foi algo muito estrondoso, muito pomposo, muito bonito. Foi algo muito acima da média de tudo, tá? Em todo o planeta, os olhares estavam para aquela história real de Cinderela. Era o casamento do século. A exata definição do romance era a essência maior do amor, do galanteio e de próprio casamento. Um casamento abençoado pela aristocracia britânica. Toda a aristocracia britânica estava abençoando aquele casamento. Para qualquer pessoa, aquilo ali seria o casamento perfeito. Não tinha como dar errado. Estava tudo certo, estava tudo combinado. Um casamento onde, por via satélite, 750 milhões de pessoas assistiram este enlace matrimonial. Mas deixa eu falar um negócio para você. Você se lembra o que ele fala aqui, quando eu acabei de ler agora? Ele fala no capítulo 2, ele fala que tem contra os efésios uma queixa. E qual é a queixa? Deixaste o primeiro amor. Queridos, o primeiro amor é a base de tudo. E a gente vê que esse casal, a princesa Diana e o príncipe Charles, eles chegaram a um ponto do casamento deles em que acabou o quê? O primeiro amor. Ou seja, naquele casamento, em determinado momento, bateu a meia-noite. Chegou a meia-noite para aquele casal. E o que aconteceu? Se separaram. Escândalo de um lado, decepção do outro, desapontamento do outro. A meia-noite chegou para aquele casal, naquele casamento. E não teve jeito, se separaram. Então, meus irmãos, deixa eu falar um negócio para nós podermos entender, tá? Entender o que nós queremos dizer. Se nós fizéssemos uma viagem hoje à antiga Éfeso, era como se nós fôssemos a Nova York, ou a Londres, tá? Ou a Paris. Por quê? A cidade de Éfeso, ela era um grande centro estabelecido, uma cidade, uma metrópole muito próspera. E acontece que ela era localizada no rio Câncer, um rio muito bonito, um rio muito cheio de vida, e um rio que favorecia a navegação através do mar Egeu. Éfeso era o maior centro comercial de toda a Ásia Menor. Ali embarcavam as mercadorias através do Mediterrâneo, subindo o rio Câncer, onde eram distribuídas para todo o mundo. E ali havia uma igreja de Jesus Cristo, plantada pelo apóstolo Paulo. Era uma cidade livre. Por que livre? Porque a sua lealdade a Roma dava a ela prerrogativas que outras cidades não davam. Éfeso era muito leal ao governo romano. Não havia guarnição romana na cidade de Éfeso.
Nenhuma opressão pairava sobre aquela cidade, ela era imune à influência e à tirania romana. Por quê? Porque os efésios eram fiéis aos romanos, não davam trabalho à corte romana. Roma não tinha notícia de problema nenhum na cidade de Éfeso, tá? Era também o centro do paganismo. Uma das 7 maravilhas do velho mundo estava ali, o templo de Diana. A deusa Diana era adorada ali, e esse templo ele era muito grande, e pessoas, viajantes, iam para ali e ali sentiam-se à vontade, porque ali eles jogavam, bebiam, se prostituíam. Ali as deusas entre aspas, que serviam a deusa Diana, alguns chamam falavam que eram mulheres da vida, cada um tem um nome para dar. Eu não vou ser pejorativo em nada aqui, eu só quero dizer o seguinte: criminosos de todo mundo achavam asilo ali no templo da deusa Diana, tá? Ali eram as bebedeiras, a prostituição, as orgias. Não admira que tantos negócios viessem ser terminados no templo de Diana, tá? Com suas prostitutas, com seus eunucos, com as suas dançarinas e cantores. Era o esgoto da iniquidade no mundo, a cidade de Éfeso, mas ali havia uma igreja, tá? E Jesus se dirige a essa igreja, tá? Diga-se de passagem, cada igreja, cada uma das 7 igrejas, ela corresponde a um período da igreja de Jesus após o ato dos apóstolos, a um período da igreja de Jesus aqui na terra. E essa igreja, essa carta à igreja de Éfeso, aos Efésios, ela corresponde ainda à igreja apostólica, a igreja sem influência do governo, sem influência de ninguém, a igreja em que Deus tinha liberdade para trabalhar. E ele se apresenta, ele fala o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Jesus se apresenta ao pastor da igreja de Éfeso. Jesus se apresenta: olha, pastor, eu sou Jesus, eu sou o anjo, você é o anjo da igreja, eu sou Jesus, eu tenho nas minhas mãos o poder da chave da morte do inferno, está tudo em minhas mãos. Jesus se apresenta ao anjo da igreja, tá? Realmente o remetente não é nominado, mas obviamente trata-se de Jesus Cristo, todos sabemos disso. É o mesmo que se declara a João na ilha de Patmos, é o próprio Senhor ditando e elaborando a sua carta. Jesus dirige a carta ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. A palavra anjo significa mensageiro, refere-se que tem como ministério primordial levar a mensagem à congregação. Hoje o chamaríamos de pastor ou ancião, e através dele que esta mensagem é trazida à igreja. Segurando as 7 estrelas, o que significaria isso? Cada igreja tem um anjo ou um mensageiro cuja função primária é levar a mensagem do Senhor, tá? Eles estão encarregados do ensinamento bíblico, das lides pastorais e da liderança espiritual. Jesus segura-os com a sua mão direita, lugar de rigorosa responsabilidade, proteção fortíssima e utilidade estratégica. Segurar significa deter algo nas mãos, é como agarrar uma pequena pedra ou uma pequena moeda com as mãos fechadas. Em sua destra, ou seja, na sua mão direita, os líderes espirituais são cercados pelo cuidado de Cristo, são completamente controlados por Jesus, porque Jesus os escolheu e os usa como quer. Jesus anda no meio dos 7 castiçais, como o Senhor da igreja, ele se encontra entre as igrejas. As igrejas são dominadas por Jesus, não há segredo para Jesus no meio da igreja, tá? Em Éfeso, Jesus mostra-se como aquele que possui autoridade. E interessante que ele fala sobre as forças da igreja de Éfeso.
aos Efésios. Era uma igreja extraordinária. Não me surpreende que Jesus iniciasse a carta elogiando os membros da igreja. Eu sei as tuas obras e o seu trabalho e a tua paciência. Ou seja, ele tece elogio às igrejas, à igreja de Éfeso. Mas mais na frente, ele fala sobre um problema sério que eles tinham. Eles estavam suportando a imoralidade, a dissidência, o erro dos nicolaítas. Era uma seita que existia, que mais tarde nós vamos falar sobre ela. E ele vem falando, ele vinha dissertando, e ele chega ao verso 4 e fala: eu tenho porém, depois de elogiar, eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu volto a falar, o primeiro amor é um problema sério. Você vê que o primeiro amor entre o casal simples do ano passado, do século passado, acabou. E quando acabou o primeiro amor, o casamento acabou, a família acabou, a confiança acabou, tudo acabou para o casal, Príncipe Charles e Daiane. Por quê? Porque chegou o final do primeiro amor. E hoje muitas pessoas estão vivendo as suas vidas longe desse amor de Deus. Não estão buscando a essência do amor de Deus. Eu gostaria de continuar falando sobre essa igreja, mas é muito complicado, é muito tempo para nós. Mas olha só, com 40 anos de existência, a igreja de Éfeso, ela dispunha de excelentes ensinadores. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, tá? Lá foram crentes e foram disciplinados por Áquila, por Apolo, foram pastoreados por Timóteo e também foram instruídos por João. Eles tiveram muitos ensinamentos de pessoas muito catedráticas em teologia. E Paulo estava satisfeito com a igreja. Porém, nesse dia, o Espírito Santo falando através de Jesus que tinha realmente alguma coisa contra essa igreja. Eu vou parar aqui no verso de números 4. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos ver o que acontece no verso 5, 6 e 7, o que Jesus fala na igreja e o que vai acontecer. E o que está acontecendo hoje volta a chamar a atenção para o momento que nós vivemos hoje. Igrejas fechadas, cultos online, muitas pessoas têm dificuldade para poder distribuir a Santa Ceia, muitas pessoas tendo problema para conversar com seus pastores nos gabinetes. Ou seja, por causa da falta do primeiro amor, a igreja está tomando um rumo desconhecido. É claro que nós sabemos que o anjo da igreja, o pastor, ele tem orado, a igreja tem orado, os membros têm orado, o Espírito Santo tem trabalhado. Porém, nós precisamos tomar conta da nossa vida. Como é que está a nossa vida? Como é que está a sua vida? A meia-noite está chegando e nós precisamos estar preparados. Assim como a meia-noite chegou para várias pessoas, a meia-noite vai chegar para nós também. Deus abençoe a todos. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?